Então, meus queridos, a gente vai dar continuidade, né, ao nosso assunto sobre a Primeira Guerra Mundial. Lembrando, meninos, lembrando aí os antecedentes da guerra. Criança maravilhosa, muito obrigada, meu amor. Deixa eu falar, nós dois juntos não tem como. Então, né, nós vimos alguns acontecimentos, alguns fatos que estavam ocorrendo antes da guerra ser deflagrada, né, antes dela iniciar. Vimos que os avanços tecnológicos ocasionaram a industrialização, que a industrialização, né, impulsionou o imperialismo, que foi a dominação das grandes potências com relação a países mais fracos e menores. Vimos que o imperialismo impulsionou a corrida armamentista, que foram as grandes potências se equipando, se armando, se preparando para uma possível guerra. E vimos que essa corrida armamentista, esses outros fatores, além, né, da partilha da África, da Ásia, do nacionalismo, da rivalidade, fez aí ocasionar a aliança entre potências, levando a Primeira Guerra Mundial, perdão. Só que, como eu mostrei para vocês, nós estávamos no momento da bela época, onde as grandes potências estavam muito otimistas, né, com o progresso, com o avanço, com os países se relacionando muito bem, tá? Então, até então, como eu falei, muitos não acreditavam numa possível guerra, outros tinham a certeza que ela iria acontecer, tá? Por conta das rivalidades, do nacionalismo, por conta da divisão da África, bom? Então, os países estavam aliados, né? Cada um estava aí se aliando, se unindo a quem tinha o mesmo posicionamento, e eles estavam aguardando somente uma coisa acontecer para a Primeira Guerra Mundial ocorrer, tá? E esse fato, esse estopim para dar início à Primeira Guerra ocorreu, que foi o assassinato do príncipe Francisco Ferdinando, o príncipe do Império Austro-Húngaro. Ele foi assassinado por um servo. Fala, meu amor. Muito enjoado, né? Aham. Não, e tem hora que eu esqueço também, tá? Tem hora que eu esqueço, hora que me bate uma confusão, ainda mais assim quando eu saio de uma turma para outra, porque eu tava lá falando sobre conjuração mineira e conjuração baiana. Aí vim para cá, voltei para, sabe, tem hora que dá um tico-teco, fica desesperado, mas enfim, vamos. Tem hora que o negócio dá um colapso mesmo, gente. É brabo, hein? Brabo, mas vamos embora. Então, né, a guerra teve o seu início, né, teve o seu motivo inicial, o seu estopim, essa é a palavra, que foi o assassinato do Francisco Ferdinando, que fez com que os países aliados fizessem um contra-ataque, tá? Então, olha só, vou colocar um vídeo de introdução, um videozinho curto sobre a Primeira Guerra Mundial. Prestem atenção, tá? Que depois nós iremos fazer a anotação de pontos importantes, tanto da bela época quanto da Primeira Guerra Mundial. Eu selecionei pouca coisa para vocês anotarem, mas que são de extrema importância. Ó, eu vou fechar aqui o microfone, vou trocar aqui o cabo para a gente poder ver o vídeo, tá bom? Me ajuda aí, Gustavo, amor. Bota o cabo para mim, para eu não ter que levantar. A burguesia havia conquistado o poder.
Na Europa do fim do século XIX, a burguesia havia conquistado o poder político e também consolidado seus valores e seu modo de vida. O clima era de progresso e otimismo, graças a um intenso desenvolvimento tecnológico e industrial. Mas essa atmosfera era abalada pela competição entre as grandes potências em busca de capitais e de mercados. As tensões geradas pelo imperialismo eram agravadas por 3 fatores diretamente associados ao começo da Primeira Guerra Mundial. O primeiro era a corrida armamentista, fomentada pelas novas tecnologias. O segundo era o nacionalismo, intensificado pelos conflitos territoriais nos Balcãs. E o terceiro era a política de alianças, pela qual as potências buscavam estabelecer acordos políticos, econômicos e militares. Ao longo de alguns anos, formaram-se 2 blocos opostos. A Tríplice Aliança, entre o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália, e a Tríplice Entente, entre o Império Russo, a França e a Grã-Bretanha. Em meio ao clima de tensão provocado por todos esses fatores, o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro acabou desencadeando o início da Primeira Guerra Mundial. Em algumas semanas, por causa da política de alianças, o fato provocou uma série de declarações de guerra. A primeira ocorreu em 28 de julho de 1914, quando o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia, recebendo total apoio do Império Alemão. Em seguida, a esse grupo de países juntaram-se o Império Otomano e a Bulgária. Enquanto isso, os russos saíram em defesa dos sérvios, acionando os países da Tríplice Entente. A esse bloco se juntaram ainda a Grécia, a Romênia, Montenegro, Portugal e o Japão. Já os demais países do continente europeu permaneceram neutros até o final do conflito. Luxemburgo, mesmo ocupado pelos alemães, também se manteve neutro. No começo, os ataques vieram do Império Alemão, que desejava uma guerra rápida e fulminante. Na frente ocidental, esse império iniciou a invasão da França por meio da Bélgica. Ao mesmo tempo, na frente oriental, os alemães conseguiram diversas vitórias nos combates contra os russos. Em 1915, em troca da promessa de ganhos territoriais, a Itália entrou na guerra aliada aos países da Entente, mas as tentativas italianas de abrir uma frente de combate nos Alpes fracassaram. Enquanto isso, na Península Balcânica, os países da Tríplice Aliança mantinham o controle da situação. Em 1917, 2 importantes acontecimentos alteraram a composição da Entente. Em abril, os Estados Unidos entraram na guerra ao lado desse bloco. Em novembro, uma revolução na Rússia levou ao poder um governo socialista que retirou o país da guerra. A participação dos Estados Unidos foi decisiva para a definição do conflito. Com um poder bélico arrasador, os americanos ajudaram a quebrar o equilíbrio de forças entre os blocos. E assim, contribuíram para a vitória de seus aliados ingleses e franceses. Para negociar a paz, em janeiro de 1919, foi aberta a Conferência de Paris, liderada pelas potências Grã-Bretanha, Itália, França e Estados Unidos. Nela, o presidente americano Woodrow Wilson propôs 14 princípios, baseados na ideia de que os países perdedores não deveriam sofrer determinadas sanções. Mas Grã-Bretanha e França não aceitaram essa proposta. Em junho de 1919, foi assinado o Tratado de Versalhes, que impunha à Alemanha diversas punições. Após esse tratado, os mapas da Europa e do Oriente Médio foram redesenhados. Desapareceram impérios como o alemão, o austro-húngaro e o otomano. Poucos anos depois, o Império Russo também deu lugar à União Soviética.
José Bonifácio uma vez cunhou o termo: o brasileiro será o novo. Crianças, estão me escutando? Sim. Estão? Sim. Sim. Peraí. Calma aí que eu sempre faço algo errado. Estão me escutando? Fala para mim. Sim, a gente está escutando você. Sim. Não estou escutando vocês não. Botou aí, Gustavo? Ué? Peraí, calma aí. Ai, peraí, que tá uma coisa aqui aberta. Calma aí, rapidão. Pronto. Foi? Estão me escutando agora? Sim. Ai, graças a Deus. Eu sempre faço uma coisa errada. Eu cliquei exatamente no X que não era para ter clicado, sumiu todo mundo. Escuta, vocês então viram o vídeo de introdução, um videozinho curto, sobre a Primeira Guerra Mundial. Nesse vídeo, falou também um pouquinho sobre os antecedentes da guerra, a bela época, né, pelo desenvolvimento e otimismo. Falou sobre as alianças entre as grandes potências. Falou o acontecimento que foi o estopim da Primeira Guerra Mundial, que foi o assassinato do príncipe Francisco Ferdinando, mas está aberto. Que foi o assassinato do príncipe Francisco Ferdinando por um sérvio, né? E aí nós tivemos o contra-ataque do Império Austro-Húngaro e o apoio da Alemanha para dar início à Primeira Guerra Mundial, tá? Então, o assassinato do príncipe Francisco Ferdinando foi aí o estopim, né, o que deu o pontapé inicial para a Primeira Guerra Mundial ocorrer. Muitos foram os fatos marcantes que marcaram a Grande Guerra. Prof. Oi, meu amor. Vitor Costa, ele pediu para te avisar que ele não tá na aula por causa que ele tá lá no hospital. Ih, meu Deus, aconteceu alguma coisa? Não sei, ele falou que não aconteceu nada, mas estava lá. Ah, então tá. Tem coisa de rotina, né? Consulta. Mas enfim, tá bom, tá? Obrigada, amor. Então, muitos foram os desdobramentos da Primeira Guerra Mundial. Ela já inicia com esse estopim, né? O assassinato do príncipe Francisco Ferdinando. O ataque do Império Austro-Húngaro com relação à Sérvia, com o apoio da Alemanha, tá? E a Primeira Guerra Mundial, ela veio com umas características bem próprias, tá? Ela deu início aí mesmo a essa grande guerra que era para alguns esperada e para outros não, tá bom? Fases da Primeira Guerra Mundial. Nós tivemos a guerra de movimento, quando as tropas se confrontavam, saindo de uma região para outra, igual vocês viram no mapinha, né? Das tropas circulando. Tivemos a guerra de trincheiras. O que foi trincheiras? Eram buracos, né, escavações enormes no solo, onde os soldados se escondiam ali, inclusive passavam cavalos por ali, se estiverem tamanha altura das trincheiras, tá? Ali, as trincheiras eram uma forma de atacar quem invadiu o território e de se proteger também. As trincheiras mataram muitos soldados, porque eles ficavam ali 24 horas por dia, dormiam, acordavam nas trincheiras, né? Imagina um lugar sem saneamento algum, né? Então as doenças eram muitas que circulavam ali, ratos passavam por ali. E depois nós tivemos um novo movimento, que foi a nova guerra de movimento, tá bom? O que marcou essa primeira grande guerra? O uso de aviões, metralhadoras, submarinos, tá?
E essa Primeira Guerra Mundial, ela ocorreu, né, especificamente em alguns países da Europa. Bem, nós iremos agora anotar alguns pontos, só que a apresentação que eu vou fazer dessa anotação nessa aula de hoje é sobre a Bela Época. O que significou Belle Époque ou Bela Época. Que bela é a fera, meu Deus do céu. Então, ó, pega aí o caderno, por favor. Ah, para de choro. Para de moleza, garoto. É pequenininho, tá? Eu botei uma anotação básica, deixa eu achar ele aqui. Aqui, achei. Só isso, né? Ó, para de bobeira. Ah, né? Não tem nem graça. Isso. Estão vendo essa cara? Dois negocinhos pequenininhos. Então, anota aí, por favor. PI são pontos importantes, tá? Pontos importantes sobre Belle Époque ou Bela Época. Foi um período de grande otimismo e paz, desfrutado pelas potências ocidentais, sobretudo as europeias, entre 1871 até 1914, que foi quando teve início a Primeira Guerra Mundial, quando eclode a Primeira Guerra. Esta época áurea, pode copiar, foi possibilitada em grande parte pelos avanços científicos e tecnológicos, aos quais tornaram a vida cotidiana mais fácil, bem como firmaram a crença de prosperidade e esperança no futuro. Então, eu vou pedir vocês anotarem isso aí. Amanhã, né, nós iremos fazer anotação sobre a Primeira Guerra Mundial, e eu vou falar mais a respeito. Ó, confirmando, ainda vou ver quem está na aula, quem não está, tá? Vou fazer a chamada ainda, então ninguém sai, por favor. Importantíssima essa anotação. Eu vou usar essa informação no teste do segundo bimestre, tá? Bela Época. Belle Époque é Bela Época. PI, pontos importantes. Para Gustavito. Para meninos. Anotem aí, por favor, importante, questão de atividade avaliativa, tá? Fala uma coisa. Oi. Não, vamos contar. Eita, eita. Prova de português. Amanhã nós iremos rever aí pontos importantes da Primeira Guerra, vou falar novamente a respeito. E também vou falar qual foi o desfecho da Primeira Guerra Mundial. Gustavo, você já copiou, seu Gustavo? Você já anotou tudinho, Gustavo? Você já anotou tudo? Já anotou, Gustavo, anotou. Estou dizendo. Bora, garoto.
Oi. Só. Hoje é só isso. Só esses pontos importantes. Para ser anotado, sim. Então, ó, a Bela Época foi um período de progresso, otimismo, troca de informações entre as grandes potências, valorização da arte, tá? Então, foi um momento que antecedeu, que aconteceu antes da Primeira Guerra Mundial. Por conta desse progresso, desse avanço científico, desse avanço tecnológico, de toda essa modernização, desses novos costumes, a sociedade europeia até duvidava de que algo muito diferente do que estava acontecendo poderia surgir, tá? Agora, lembrando, as grandes potências aqui nesse momento, apesar de todo esse progresso, apesar de todo esse otimismo, vinham disputando território, né? Vinham disputando poder, vinham disputando influência, vinham querendo acumular cada vez mais capital, cada vez mais dinheiro. Então, havia uma rincha entre essas grandes potências. Inclusive, elas já estavam aí associadas, aliadas, cada qual com seu interesse, às outras que tinham o mesmo desejo. Então, já viu alianças entre essas grandes potências, formando blocos, tá? Divergentes. Blocos aí opositores. Bem, a Ada está aqui. Amanda, fala presente para mim, crianças. Presente. Amanda. A Ana Clara também está aqui. Andiara. Andiara, não. Está na aula, Andiara? Não faltou. André. André, está na aula? Ele tá. Não. Ele estava na primeira. Então, falta na segunda. Ana Luísa está aqui. Ana Luísa Silveira. Eu. Tá aí. Beatriz. Beatriz. Presente. Caio. Caio não. Davi. Presente, presente. Davi, você não estava na primeira não, né? Porque eu estava procurando... Senhor, eu tô aqui. Não, tava sim, não, professor. professor. Ah, Davi tá aí também? Agora nessa, né? Não, é Caio, professor. Caio Eu tá tô, aqui. professor, eu tô. Não, quem falou agora foi Caio, isso, desculpa. Caio também eu falou na falei primeira, também. tá aqui agora. Professora, eu tô aqui Oi. também, desculpa não falar presente. Eu quem? Fala É de com- novo. André, eu. Ai, André, ainda bem que você falou, já tinha botado até falta. Ai, É porque eu vi você na primeira, eu botei presença na primeira. ah, tá. Agora nessa aqui, o que eu fiz? Na primeira eu olhei todo mundo direitinho, anotei. Cadê? Deixa eu ver onde que eu tô aqui. Gabriela. Eu? Ai, Luke. Ai. Gabriele, continua aí. Eu. Gustavo tá aqui, Chatonildo. João Gabriel Almeida. Pulei? Ih, Gabriel, pulei mesmo, mas é porque eu vou ter presença para você já, é por isso. João Gabriel. João, não, botar falta, hein? João Guilherme. Botei falta. João Pedro. Botei falta. João Pedro Goulart. Botei presença para você. João Vitor Vitipó também está aqui. Júlia. Presente. Ai, meu Deus. Quando a pessoa chega em casa, traumatizada, aí não sabe por quê. Júlia Passeri. Júlia Passeri, não? Botei falta, hein? Professor, Oi. me ouviu? Não entendi? Me ouviu? Júlia Marinho tá presente. Ah, Júlia Marinho, eu botei presente para você. Peraí, calma aí. Deixa eu ver se eu falei. Não, tá presente, certinho. Cadê? Kailane? Tô aqui. Aí.
Aqui não tem como você me Não confundir. tem como, Kailane? Não tem como falar que você é Letícia. Eu olho para você e vejo Letícia, não sei por quê, gente. Leandra. Gente, Leandra sumiu, né? Leandra escafedeu-se. Letícia. Leandra não veio pra ela porque ela tá no médico. Ah, é? E Letícia, É. cadê? Letícia, cadê você? Não? Vou botar falta, hein? Falta para Letícia. Lucas Vicente. E botar alguma coisa no chat? Gente, posso sair daqui? Ele botou no chat. Ah, botou? Então Ele tá bom, botou. obrigada. Ele botou. Lucas Vicente é tão bonzinho online, né? Ih, Liberal, pode ficar aí. Não, senhor. Luiz Gustavo. Faltou. Maicon. Michael estava na primeira aula, não estava? Que eu vi. Só para confirmar. Faltou agora nessa. Maria Eduarda. Já dei presente aqui. Matheus. Gustavo, pode ser chato. Matheus. Não, o bom com ele é que a gente pode fazer isso, que aí a mãe dele quer ver a mãe dele reclamar. Matheus. Botar falta, hein, Matheus, não? Gente, vou sair daqui, tá? Para poder ver o chat. Matheus. Então, Matheus não, faltou. Nicolas. Nicolas está aqui, maravilhoso como sempre. Pedro Henrique também. Renan também está aqui. Sara. Tô aqui. Aí. Sara, na primeira você não estava não, né? Porque eu estava vigiando. Não, não tava não, professora. Cadê aqui? Vitor Rocha. Presente. Tá aqui. Vitória Gonçalves, continua, tá aqui. Vitor Souza, ele teve que sair, não foi isso? Me avisaram? Foi Pedro que me avisou, né? E Vitória também tá aqui. Escuta, Vitor Souza estava na primeira ou não também? Eu também não? Não, né? Meus amores, amanhã nós iremos continuar, tá bom? Falando sobre a Primeira Guerra Mundial, tá? Beijinhos para vocês.